Meu querido irmão, querida irmã, jovem, criança, que saudade de vocês. Durante esta semana nós tivemos momentos especiais de estudo da palavra, o livro Tanto o Caminho a Cristo como História da Redenção, trazendo mensagens inspiradoras para a nossa vida. Nós continuamos aqui todas as 5 horas da manhã, orando por você, por sua família, pelos ideais de Deus para a sua vida, por vários pedidos que têm sido feitos. Eu tenho certeza que Deus tem atendido a muitos. Outras vezes a resposta de Deus é espera um pouco, e outras vezes Ele diz não, até porque tem coisas que só Deus pode explicar. Mas que neste dia, o sábado, você e eu tenhamos momentos especiais na presença do Senhor Jesus. Por isso, nesta manhã quero orar por você, quero orar por sua família, quero orar por emprego para a sua vida, quero orar pelos planos de Deus para a sua existência, quero orar para que Deus responda às angústias de sua vida, quero orar para que pessoas sejam consoladas e confortadas, principalmente aquelas que perderam entes queridos, que tenhamos momentos especiais na presença de Jesus e a certeza que logo Ele virá. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pelas vitórias que temos alcançado em Jesus. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem respondido a muitas de nossas orações. Outras vezes nós não temos recebido uma resposta afirmativa, mas confiamos que a tua vontade sempre é a melhor para a nossa existência. Por isso, Senhor, agora ao estudarmos a tua palavra, neste sábado, neste dia especial, que o Senhor fale conosco e nos ajude a entender qual é a tua vontade para a nossa vida e o que o Senhor deseja que aprendamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos uma certeza: Jesus está muito perto de voltar. Por isso que é importante que tenhamos em mente que a palavra de Deus é a única verdade segura para a nossa existência. O texto que nós queremos que você e eu entendamos, ou que leiamos esta manhã, está em São João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muitos queridos têm sido levados pela pandemia do coronavírus. O mundo mudou, segundo alguns oportunistas, outros também alarmistas têm decretado, têm mostrado que coisas muito piores irão acontecer. Braulio Garcia Jain, em recente artigo publicado no jornal El País, retrata este momento crítico como oportuno por meio de provocativa afirmação e inquietante pergunta: crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial. Jain menciona um grupo de juristas ativistas atuais apresentando norma que sirva de bússola para que todos os governos do mundo se dobrem a uma direção única. Será que estes eventos, uma constituição da Terra, ou na realidade uma busca por um governo mundial que domine o mundo, será que isto realmente nos deixa preocupados? Entre os promotores da Constituição da Terra se destaca Luigi Ferrajoli, professor da Universidade de Roma, autor de Constitucionalismo,
para o Estado. Para ele, a pandemia planetária da coronavírus é uma dramática confirmação da necessidade, da urgência de realizar uma constituição planetária, propondo que a Terra tenha uma liderança mundial. Será que você concorda com estas coisas? O que a Bíblia ensina sobre os acontecimentos que nós estamos vendo? As Escrituras declaram que ocorrerá uma união religiosa, social e política de apoio à besta. Já estudamos isso em um outro momento. A besta é um animal que representa um poder eclesiástico ou um reino. Em Apocalipse 13, de 1 a 4, e também capítulo 13, de 11 a 15, capítulo 17, 12 a 14, nós vamos encontrar a palavra Babilônia, ou a grande mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. A palavra Babilônia deriva de Babel, que originalmente significava a porta de Deus. Porém, o termo Babilônia é demonstrado ou tem o significado de confusão. O propósito de Babilônia, ou o poder papal, ou qualquer poder que surja para tentar unir os religiosos, é um propósito, ou o único propósito é confundir as mentes. Há um paralelo interessante entre a antiga Babel e Babilônia do final da história descrita no Apocalipse. A construção da Torre de Babel foi uma rebelião mundial contra Deus, Gênesis 11, de 1 a 3. Os homens de Babel tinham se decidido estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Aquela união tornou-se símbolo da união iníqua de apoio à besta e à Babilônia desses últimos dias. Assim como os construtores de Babel estavam unidos para formar um governo mundial, os apoiadores de Babilônia, no final da história, têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Apocalipse 17, verso 13. Enquanto o projeto de governo mundial de Babel foi derrotado por Deus, os governos da terra vão entregar-se à besta com um objetivo de dar autoridade para que ela peleje contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vai vencer, como nós encontramos nas Escrituras. Mas será que isto deve preocupar você? Será que a pandemia ou um governo mundial dirigido por pessoas que entendem que deve haver uma constituição mundial te preocupa? Olha, eu quero dizer uma coisa, no Sermão do Monte das Oliveiras, lá em Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesus deixou bem claro que haveriam epidemias, que haveriam fomes, que haveriam interesses de políticos e outros meios para tentar levar os seres humanos ao perigo e ao engano. Será que você tem medo da panicodemia? Como sabemos, não adianta reagir com desespero diante da coronavírus. Precisamos seguir as recomendações que são dadas: lavar as mãos, manter a distância, isolamento, usar máscara, ter a quantidade de pessoas certas, não quantidade grande de pessoas num ambiente fechado. Todas estas questões são necessárias, mas Deus nos diz em sua palavra que este é um sinal. E haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, 26. Alguns também têm o problema da paixonite pelos sinais. Os sinais não foram dados para ser o fim em si mesmo, mas servem para apontar algo muito melhor e maior. Eles funcionam como placas de avisos colocadas em uma rodovia. Imagine uma pessoa sedenta viajando em um automóvel e de repente avista uma placa com um anúncio: suco de laranja a 1 quilômetro. Uma atitude saudável seria
ler o aviso da placa, dirigir-se ao local indicado para tomar o suco de laranja. Mas quanta insensatez seria aquele indivíduo terminar sua viagem ali, descer do carro e permanecer estático, admirando a placa, sem que realmente chegue ao objetivo pelo qual existe a placa, que é levar a pessoa ao local do suco onde ele saciará a sua sede. Paulo então escreve que nós não devemos estar preocupados com estas coisas, mas o objetivo do nosso coração é estar preparado. Os sinais vão acontecer e continuarão acontecendo, principalmente a união de pessoas com objetivos comuns, de ter uma resposta mundial. Todos nós sabemos que Satanás tem como objetivo dominar o mundo, mas a palavra de Deus diz que a vitória será de Jesus. O Senhor Jesus deseja que você e eu não nos preocupemos com os acontecimentos, com a paixonite por sinais, por situações que parecem ser muito interessantes e muita gente tem procurado usar estes meios para deixar as pessoas amedrontadas. Uma coisa é certa: vivemos nas últimas horas da história dessa terra. O mundo está por um fio. Só existe uma coisa que precisa ocorrer para então nós termos o fim deste planeta. Capítulo 24, versículo 14 de Mateus: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo a todas as gentes, e então virá o fim. Não fique preocupado com sinais, com encontros de líderes mundiais para criar uma constituição. Apenas entenda que essa situação é uma placa que nos mostra o que está para acontecer. E o evangelho do reino for pregado, então Jesus virá. Saiba de uma coisa, querido ou querida: não se preocupe com pandemias, com situações difíceis. Não se preocupe quando pessoas se unirem para planejar coisas grandiosas. O mais importante é que em nosso coração nós tenhamos a certeza de que o Rei dos Reis está vindo, e quando ele voltar a esta terra, nós estaremos preparados. Então, o mais importante não é ver sinais, não estar preocupado com a pandemia de Covid-19, não estar preocupado com o encontro de líderes mundial para formar uma nova Constituição. O mais importante é eu pregar, nós pregarmos, todos nós nos unirmos e recebermos o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho eterno. E então Jesus virá. Sinais são importantes. Aprenda uma coisa: os sinais vão acontecer e vão se tornar muito mais contínuos. Mas acima dos sinais, você esteja preparado hoje. Tenha um encontro com Jesus e coloque em seu coração que Jesus está vindo para buscar os seus. Por isso, louvar a Deus é sempre a melhor opção. Estar preparado é a mais importante decisão. E enquanto nos preparamos, louvemos o nome de Jesus na certeza que a vitória final acontecerá para aqueles que se entregarem inteiramente a Cristo. Tenho ouvido de uma terra linda, cantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar.
calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar para mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Pai querido, tem muita gente preocupada com os acontecimentos, tem muita gente criando um alarmismo quanto aos acontecimentos, aos encontros do Papa com religiosos. Tem muita gente preocupado com o que vai acontecer dentro em breve. A nossa preocupação deveria estar hoje preparado, estar nas mãos do Senhor, que os sinais que vemos nos leve a ter um encontro muito melhor, a nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus, a recebermos poder para pregar o Evangelho de Cristo e a vivermos verdadeiramente como cristãos que aguardam a volta do Senhor. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Restaura a saúde daqueles que estão com dificuldades. Console aqueles que perderam entes queridos. E nos dê, Senhor, a certeza que ao voltares nós estaremos preparados. Só falta um pouquinho mais e ao atravessarmos o rio, então estaremos para sempre com o Senhor. Nos dê, Senhor, a tua bênção para este novo dia e que o Senhor esteja conosco neste sábado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado.